Se você já trabalha com educação financeira, você certamente deve ter ouvido a seguinte pergunta. Por sinal, se você vai começar a trabalhar com educação financeira, essa pergunta vai chegar para você em algum momento do tempo. Arthur, o que é que tem de bom para investir hoje? O que é que está dando bom? Coloco o meu dinheiro aonde? E isso é para qualquer classe de ativo. Cara, eu estou querendo começar a investir em fundos imobiliários. Quais são os melhores? Quais ações são boas para comprar agora? E por mais que talvez não seja isso o que as pessoas precisam, né? É também muito doloroso, porque ao mesmo tempo que você quer transformar, que você quer ser um excelente profissional e entregar tudo que o seu cliente quer e precisa, a gente tem, se você mesmo que você seja um educador financeiro CFD, né, certificado, ou mesmo que você seja um planejador financeiro CFP, enfim, estas certificações não nos conferem a possibilidade de indicar ativos, né? Então eu quero ajudar o cliente, mas ao mesmo tempo, legalmente eu não posso indicar ativos. E se eu fizer algo que legalmente eu não sou permitido a fazer, por definição, na partida eu sou um profissional que não vai ter sucesso, né? Porque esse é um jogo, essa é uma indústria onde permanecem no longo prazo aqueles que têm uma excelente reputação e zelam por ela. Então, tem muito isso e as pessoas de marketing adoram falar isso, né? Às vezes você tem que falar, às vezes teu cliente pede alguma coisa, ele está pedindo o que ele quer, mas o que ele quer não é o que ele precisa. E quando a gente fala da construção de uma carteira de investimentos, é bem isso que acontece, né? Ele quer porque ele acha que é o que está faltando, né? Então ele quer a indicação, a seletividade, o nome dos ativos, mas muito antes disso, o que ele precisa, que é o que vai fazer com que ele ganhe dinheiro ao longo do tempo, é uma estratégia clara de alocação de ativos. E adivinha só, não há nenhum impeditivo legal para que você, enquanto educador financeiro profissional, ou até mesmo como um planejador financeiro, um consultor financeiro, para que você auxilie o seu cliente, os seus alunos, na construção de um asset allocation adequado. Então, no vídeo de hoje aqui no canal Educador Financeiro, eu vou dividir contigo a forma que eu entendo que é a mais adequada para auxiliar pessoas comuns, investidores individuais, a construir aquilo que é a coisa mais importante no longo prazo para uma carteira de investimentos, o Asset Allocation. Antes de começar, esse é um vídeo bem prático, onde eu vou dividir a tela contigo e vou mostrar como é que a gente faz aqui na Empreender Dinheiro. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você está de sacanagem comigo, né? Então se inscreve no canal Educador Financeiro, sempre estou trazendo conteúdo que agrega muito para a profissão e você não pode ficar de fora. Dito isso, vamos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, o que é que acontece, né? A boa diversificação, ela traz consigo a exposição a classes de ativos diferentes em geografias diferentes. No entanto, isso é feito por partes, né? E aí a educação financeira é um processo bastante particular, como nós sabemos. Aquilo que funciona para mim não funciona para você, mas talvez funcione para o seu cliente, que não funciona para outro cliente e assim por diante. Então, se a coisa mais importante é a estratégia, né? A estratégia, você não entra no mérito da seletividade, então a gente não vai falar de ativos individualmente, e a gente também não entra no mérito do montante, né? A estratégia ideal é ter 10 mil reais. Não é assim que funciona, né? Estratégia é definida apenas com discussões sobre alocações, ou seja, percentuais, né? Até finalizar esse processo da construção da estratégia ótima de investimentos para os seus clientes, você não está falando de nenhum ativo diretamente e você também não está falando de quanto que se deve investir e tudo mais, né? É uma discussão sobre percentuais de alocação. E a gente faz isso por camadas. Então, a gente está olhando aqui para o Oráculo, né? O Oráculo é um dos softwares que a gente tem disponível na Tech Finance, que é a nossa plataforma de ferramentas e softwares profissionais para educadores financeiros e consultores financeiros, que por sinal é usada por planejadores, assessores de investimento também, etc. Mas o Oráculo, ele tem essa função de trazer consciência para a estratégia de alocação e também ajuda muito o investidor fazendo um rebalanceamento automático das suas carteiras de investimentos. Hoje a gente não vai falar de rebalanceamento aqui nesse vídeo, vamos falar da alocação. Então, basicamente, o que é que a gente faz, né? A gente vai etapa por etapa. Então, primeira etapa, primeira decisão que eu tenho que tomar. Quanto do seu dinheiro você quer investir em renda fixa e em renda variável? Então, vamos supor que eu quero investir 40% em renda fixa
e 60% em renda variável. Maravilha! Então, quando eu determino isso, eu estou preparado para ir para o próximo nível. Então, da grana que vai para a renda fixa, quanto que vai para o pré-fixado, pós, híbrido e para a previdência privada? Né? A gente encaixa a previdência privada aqui, é uma classificação que a gente convenciona, eu explico isso em detalhes lá dentro da Tech Finance, né? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora nesse vídeo com você. O fato é que eu tenho que determinar do dinheiro que vai para renda fixa, quanto que vai para pré-fixado, quanto que vai para pós-fixado, quanto que vai para os títulos indexados à inflação. Então vamos supor que eu quero mudar um pouco isso aqui, né? Perceba que quando eu coloquei 20% aqui, ele me sinaliza, ó, a soma tem que ser equivalente a 100%. Então eu quero 20% em pré-fixado, 30% em pós-fixado, 50% em produtos indexados à inflação. Maravilha. Próximo, definir a minha alocação principal, definir minha alocação em renda fixa, agora eu tenho que definir minha alocação em renda variável. Eu disse que do meu patrimônio, do meu portfólio, eu gostaria de alocar 60% em renda variável. Ótimo. Destes 60%, quanto que eu quero alocar em ações, imóveis, cripto, proteção e fundos multimercado e outros, né? Fundos temáticos, etc. Os fundos multimercados também a gente convenciona que essa é uma caixinha dentro da renda variável. Eu explico isso em detalhes, o porquê que a gente convencionou dessa forma lá na Tech Finance. Para o vídeo aqui hoje não ficar tão extenso, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que você soma 100% aqui. Vamos supor que eu acho que 10% em cripto é muito, né? Então vou colocar 5% em cripto, vou aumentar um pouco a minha exposição a ações, vou colocar 30%, de tal maneira que a gente continua somando 100%, e aí eu estou pronto para ir para a próxima etapa. Naturalmente, se você tiver com um cliente que não tem tanta experiência, cada caixinha dessa você vai explicando para ele, né? Por que é interessante ter alguma coisa alocada em cripto? Se faz o seu perfil, se tem muita simetria, etc. Tem muita volatilidade, mas a gente controla o tamanho da exposição. É importante ter proteção, correlação negativa, etc. E aí você vai defendendo, né? Por que faz sentido você ter um pouco de exposição a ações, a imóveis, assim por diante? Vamos para o próximo. Maravilha. Então perceba, eu defini a minha alocação principal em renda fixa e em renda variável, mas agora em renda variável tem uma série de caixinhas. Então como é que será a distribuição do ponto de vista da diversificação dentro de ações? Então primeira pergunta que eu tenho que responder. Do dinheiro que eu quero ter exposto à renda variável, ações, quanto que eu quero de exposição no Brasil e fora do Brasil? Então eu quero mudar, eu quero que seja 50-50. Maravilha. Agora sim, dentro do Brasil, como eu quero distribuir a minha exposição a ações no Brasil? Eu quero ter, sei lá, 20% em fundos de investimentos em ações, 50% em ETFs e 30% carteira própria, né, que é o stock picking. Beleza. E do dinheiro que eu vou investir em ações, mas me expondo ao mercado internacional? Então eu posso ter fundos globais, eu posso ter estoques diretamente, ou BDRs, então eu quero ter só 20% em estoques ou BDRs, e eu quero ter, nesse caso, 80%. Percebe aqui nessa ferramenta que a gente usa, né, que enquanto eu não somo 100%, a opção próximo aqui, ela não está disponível, né? Então, se eu digo que 30 mais 20 não vai somar 20%, na hora que eu escrevo 80 aqui, somou 100%, e aí sim eu posso passar para o próximo nível. E assim a gente vai fazendo. Esse é um exercício que eu já completei aqui para tudo, né? Imóveis, depois proteção. Em proteção, o que é que eu vou alocar em dólar, em ouro, em outras moedas e metais, e a mesma coisa em cripto, né? Então, por exemplo, cripto, eu coloquei que toda a minha exposição a cripto vai se dar através de ETFs e fundos de cripto ativos. Próximo. Com isso, eu fechei a alocação em cada uma das classes de ativos, eu posso finalmente finalizar. Quando eu finalizo, é muito importante que a sua estratégia seja visual, né? Ela sendo visual, o seu cliente vai ter clareza de onde que o dinheiro dele tem que ir, e ele também vai ter uma clareza de que, putz, isso aqui para mim parece adequado ou não parece adequado. Então, olhando aqui, né, essa árvore de alocação é exatamente a estratégia de asset allocation do seu cliente. Para que ele consiga entender se isso é adequado ou não, a gente tem um campo aqui que nós podemos editar, né? Nessa ferramenta aqui no Oráculo, eu também tenho aqui no menu, né? A gente estava em Portfólio Meta, agora a gente está em Dashboards, né? No Oráculo, a gente faz o rebalanceamento da carteira, e em Portfólio Atual você pode lançar lá o que é que o cliente tem. Então, quando eu lanço o que o cliente tem, isso abastece aqui a árvore de alocação, né? Mas essa é um campo editável. Então, vamos supor,
Se eu tivesse 100 mil reais, vou salvar esses 100 mil aqui. Ótimo. Qual é a cara da minha estratégia de alocação de ativos? É essa aqui. Então, é claro que você pode abrir os campos aqui, né, para enxergar melhor, mas perceba que essa pessoa ela não tem mais que ficar tentada porque viu uma live, porque alguém disse que esse ativo vai explodir e tal, etc, né? Por exemplo, aqui em imóveis, olha só, se essa pessoa tem 30, 33 mil reais investidos em fundos imobiliários e ela vai ver um anúncio que os fundos imobiliários agora é um excelente momento de entrada e tal, tem um aviso aqui, ela não tem que ficar mudando a estratégia por conta disso. Qual é a estratégia dela? É ter uma carteira de investimentos onde ela tem 60% do dinheiro dela em renda variável, destes 55% em imóveis, destes 100% em imóveis no Brasil, destes 100% em fundos imobiliários. Foi isso que ela determinou. Quanto que ela tem que ter de ETFs de ações brasileiras? Ela tem que ter R$ 4.500. Por quê? Porque na estratégia dela, 60% vai para a renda variável, destes 30% em ações, destes 50% no Brasil, destes 50% em ETFs de ações brasileiras. Então, quando você tem essa clareza, você entrega muito poder para o seu cliente, né? E aí você tem essa outra forma aqui de visualizar a estratégia de alocação, que visualmente as pessoas também gostam bastante. Ou seja, Arthur, qual é uma forma ótima de montar uma estratégia de investimentos? Deixar claro para o seu cliente, tem uma série de estudos que mostram isso, né, que o asset allocation é a coisa mais importante ao longo do tempo. E aí eu preciso definir qual é a minha estratégia adequada de investimentos e me manter fiel a ela ao longo do tempo. Não há como eu me manter fiel a uma estratégia se eu não tenho uma clareza, inclusive do ponto de vista visual, que eu posso traduzir em números em o que é essa estratégia, né? Então, é bem raro educadores financeiros entregarem isso para os seus clientes e quando você entrega isso para o seu cliente, você gera um efeito uau. Por quê? Porque outros personagens da indústria, por outros motivos, por questões comerciais, não vão mostrar isso aqui para o seu cliente. Então você gera uma sensação de, porra, eu sou atendido por fulano há 5 anos e nunca me mostraram isso. Pois é, e isso é a coisa mais importante para você que você tenha sucesso nos investimentos ao longo do tempo. Bem, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje aqui. É um vídeo muito poderoso para atendimentos, para cursos, para consultorias, para lives. Eu mesmo já utilizei essa ferramenta em todas essas modalidades. E se você gostou do Oráculo e quiser conhecer essa ferramenta, tá o link aqui embaixo, vai no site da Empreender Dinheiro. Não sei se o link, inclusive, vai levar direto para uma página da Tech Finance, mas a Tech Finance, como eu comentei, é a nossa plataforma que tem tecnologia e ferramentas profissionais para educadores e consultores e planejadores financeiros. Então, vai lá, conhece, que eu tenho certeza que se você veio até aqui, você vai gostar bastante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Educador Financeiro, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. Espero encontrar com você no próximo vídeo. Um forte abraço.